Bom dia. Bom dia a todos. Todos Paulo, todos Paloma. São os que estão presentes agora. Tudo bem com vocês? Melhor agora, você. Paloma, minha flor. Oi, tia. Bom dia, Pedro. Preparada, minha florzinha? Tô nervosa, tia. Você vai se sair muito bem, porque eu já sei, tá? Esse nervosismo aí é só de prática mesmo. Tenho certeza que você vai se sair super bem. Meus amores, liguem as câmeras. Também estarei aqui, Paloma, para participar junto com você, para ajudar. Preparei mais uma vez as aulas, né? Como você vai fazer e como eu fiz com os meninos. Qualquer coisa a gente para e a gente vai fazendo aqui as apresentações juntas, tirando as dúvidas, tá bom? Lembrando que, mais uma vez, é uma forma de interação, mas não a aula dada somente por vocês. Participo e queria também que vocês, os outros colegas que estão assistindo a participação, a apresentação, a microaula, né? Eu coloquei lá na proposta como microaula, fizessem perguntas, questionamentos, perguntassem alguma coisa para ficar mais rico, para que fique mais rica essa apresentação. Liguem as câmeras. Vou abrir você, Paloma. Prontinho. Podemos começar assim que você quiser, meu bem. Fique à vontade, boa apresentação. Sara entrando. Você ficou com conjunções e preposições, não é isso, Paloma? Foi. Vamos lá. Vamos lá, vou apresentar primeiro preposição. Palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos de oração. Por exemplo, a gente sabe que tem a garrafa e tem a água. Para a gente saber que é uma garrafa de água, o que é que a gente coloca? Garrafa de, que é a preposição, água. E aí se forma uma preposição. E aí tem as relações estabelecidas pelas preposições, que eu queria saber se precisa falar, que é autoria, lugar, esse negócio, precisa falar? Dê alguns exemplos para que as pessoas, para que os meninos consigam estabelecer justamente essa ideia que você está falando de ligação de termos. Autoria. Esta música é de Roberto Carlos, de a preposição. Aí, lugar, estou em casa, em a preposição. Aí tem a de tempo, eu viajei durante as férias. A de modo, vamos escolher por sorteio. Causa, estou tremendo de frio. Assunto, não gosto de falar sobre matemática. Finalidade, eu vim para ficar. Instrumento, Paulo feriu-se com a faca. E companhia, hoje vou sair com meus amigos. E tem mais, só que eu não coloquei. Tem uma coisinha que eu quero que vocês lembrem sempre. A questão da colocação como preposição, ela pode mudar, né? Dependendo do contexto, a gente faz essa mudança. Quando eu falo com, eu vejo muito o exemplo, né? Eu saí, não, o mais, né? Que a gente usa, que as pessoas falam assim, eu saí mais a minha mãe. Tá correto esse uso? Eu saí mais a minha mãe? Qual é a preposição de companhia que tem aí, Paloma? Com. É o com. E eu vejo muito isso na oralidade. E quando a gente usa muito na oralidade, a gente acaba trazendo também para a escrita. Então, observem bem o uso em relação à garrafa de água. Quando a gente fala garrafa de água, ela não é de água, ela está com água. A mesma história, traz um copo de água para mim. O copo é de água ou é o copo com água? Essas colocações vocês vão observando sempre. Eu tenho as preposições e eu faço uso dela. Claro que a gente usa muito isso na oralidade. A gente passa o tempo todinho falando e acaba adquirindo essa informação.
Eu chamo a atenção de vocês para que quando você vai escrever o texto, esses vícios de linguagem acabam sendo vícios para a gente, para que eles não entrem no texto. Mas a colocação do conceito e da exemplificação está correta, tá, Paloma? Só observem que essas classes gramaticais elas ficam passeando entre elas não são definitivas. Aí vocês olhem, observem, se eu tenho de companhia, é com, eu saí com a minha mãe, eu saí com o meu pai. E o de recipiente, né, de formação, eu quero um copo com água, porque é o que vem dentro do copo. O copo é de vidro. A garrafa pode ser de plástico ou de vidro também. Mas o que vem nela que eu estou pedindo é a água, então eu quero uma garrafa com água, certo? Pode continuar. Aí existem dois tipos de preposição, que é a essenciais, que já nasceram preposições, elas sempre serão classificadas preposições que são elas. A, ante, após, até, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e trás. E tem as acidentais, que nem sempre vão ser preposições. Acidentalmente atuam como preposição, que tem alguns exemplos aqui, que são exceto, consoante, durante, mediante, agora, feriu, segundo, visto e se não. Certo. Muito bem. Depois, quando você terminar, a gente vai lá complementar. Acabou sua apresentação de preposição? Deixa eu abrir aqui os colegas um pouquinho para ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Quem é o Caio, né? Que está aqui com o perfil da professora Elisadória. Professora. Alguém quer ajudar? Ou posso continuar com a Paloma agora falando de conjunções? Que página é que está a preposição? Não entendi. Que página é que está essa aí? Deixa eu pegar bem aqui. Desculpa, porque como eu preparei o slide, só um minuto. Preposição. Unidade 19 vai estar na página, só um minuto. Já no finalzinho do livro 2, deixa eu ver se está no 2 ou é no 3. É no 2 mesmo, tá? Lá na página 422 do livro 2. Da gramática... a de vocês só é uma. Eu sempre falo isso, mas a de vocês só é uma. Página 422 do livro 2. Certo? Tem os valores semânticos, as classificações. É uma classe gramatical bem curtinha, assim como os artigos. Certo? Paloma, minha flor. Conjunções vem logo em seguida, tá? A conjunção tá lá na 429. Posso explicar? Pode. Deve. Tá, conjunção. Palavra responsável em ligar as orações. Eu queria saber se alguém sabe me dizer o que são orações. Eita, adorei. Tá vendo como você se sai bem? Vou abrir aqui e colocar todos vocês, porque ela está fazendo um questionamento e eu quero ver aqui a posição de vocês. O que são orações? Sara disse que quer responder, professora. Vamos lá, o que são orações? O Paulo tá com vontade de responder, disse que é eu. Vamos, gente, a Paloma tá esperando e eu também aqui empolgadíssima com essa aula. O que são orações? A gente vai lá buscar aquelas informações de frase, orações e períodos. Quando é que eu tenho uma oração? Quando é que eu determino que eu tenho uma oração? Eu vou falar o conceito de frase e vocês entram com a questão da oração. Frase é todo o enunciado
que tem um sentido completo, dotado de sentido. Independente de ser uma frase grande, eu não vou nem entrar na questão da oração, porque senão eu acabo dando a resposta. Eu não preciso olhar para essa frase para que ela seja grande e somente a partir disso ela tenha sentido. Quando eu digo assim, ó, silêncio, por si só, ela tem uma informação, ela é dotada, carregada de sentido. Você sabe o que eu estou pedindo. Eu tenho uma frase que é o enunciado com sentido completo. Independente do seu tamanho, né? Porque a gente vai com a questão do tamanho pensar em outra nomenclatura. Aí eu tenho logo em seguida a oração. O que determina que eu tenho uma oração e não somente uma frase? É assim, Paloma, que eu me sinto. Eu fico esperando assim, alguém dizer alguma coisa, ninguém fala nada. É justamente assim. Nada, meus amores. Eu acho, tia, que é o período que tem um ou mais verbos. Período que tem um ou mais verbos. Você concorda, Paloma? Sim, eu coloquei que são estruturas em que o seu sentido gira em torno do verbo. Isso. Concordo também que o Paulo pesquisou. Eu tento ele pesquisar. Aí eu coloquei um exemplo. Bárbara está muito feliz e quer continuar dando suas aulas por muitos anos. Ai, verdade, concordo. Se for de mim, você está falando desta Bárbara aqui, eu concordo. Muito mesmo. Vamos. Aí pode ser coordenada e subordinada. Coordenada é uma oração independente da outra. Que no caso é, fui à biblioteca e li o livro. O i não acrescenta em nada. Pois nas duas dá para imaginar que eu ou alguém fui à biblioteca ou eu ou alguém li o livro. E continua com sentido próprio. Aí tem as conjunções, que são 5. Aí eu vou aqui falar a primeira, aí tem uma frase em cada um, eu quero que vocês completem, eu vou falar um para cada um. Aditivas, ideias de soma, o e não, bem como. Aí tem a frase, fui à empresa, aí o espacinho, e entreguei o relatório. Aí eu vou falar isso aqui pro Paulo, que é o que tá aqui perto. Adversativas, ideias opostas, que é o mais, porém, contudo. Aí a frase, Paulo, fui à empresa, aí finge que tem um espacinho, não levei meu computador. Qual é desses 3 que eu falei que tu usaria? Repete quais foram as condições que você falou. Mas, porém, contudo. Pronto. Repete a frase de novo. Fui à empresa. Fui à empresa, não levei meu computador. Porém. Justamente, fui à empresa, porém não levei meu computador. Aí essa aqui vai para a Sara. Alternativas, ideia de alternância. Aí são ou, ora, já. A frase tem no comecinho e no final, Sara. Estudo para a prova, tiro nota boa. Quais foram as conjunções, Paloma? De alternância, né? Ou, isso. ora, né? Uhum. Estudo para a prova, tiro nota boa. É no começo da frase, né? Essa de alternância, ela tem no começo da primeira oração e tem no começo da segunda oração. Porque elas são colocadas em alternância. Ou isto ou aquilo. Ora isso, ora aquilo. Ora chove, ora faz sol. Ora estou rindo, ora estou chorando. Então, você usa essas conjunções no início da primeira oração e no início da segunda oração. Eu não sei, não. Eu vou... Ideia de alternância. Eu falei ou, ora e já. Aí a frase, estudo para a prova, tiro nota boa.
ou estudo para a prova ou tiro nota boa. Certo? Entendeu? Entendido agora, Sara, o posicionamento das alternâncias? Pronto. Pode continuar, Paulo. Tô adorando essa aula. Gente, tô aqui assistindo de camarote. Adoro essa estratégia. Vamos lá. Aí, para o Caio agora, conclusivas. Ideia de conclusão. Por isso, pois, logo, portanto. Aí a frase, pratiquei exercícios físicos. Me sinto melhor. Eu não entendi, não. Pode repetir de novo? Olha, eu falei por isso, pois, logo e portanto. Aí a frase, pratiquei exercícios físicos. Aí o espaçozinho, me sinto melhor. Tá lá, ela te dá as conjunções que você pode usar. E ela tá te dizendo que é uma conclusão. Pratiquei exercícios físicos, aí logo ela dá um espaço, me sentindo melhor, não é isso? Isso. Quais dessas que ela te deu como opção você pode encaixar nesse espaço? Eu posso usar duas, né? Não, só uma. Para poder... Pois só repete as conclusões aí, ok? Por isso, por isso, pois, logo e portanto. Por isso. Justamente, pratiquei exercícios físicos, por isso me sinto melhor. E para o Pedro, eu espero que ele me responda. Explicativas. Ideia de explicação. Que, porque, pois, aí a frase. Ele deve ter ido embora. Aí o espaçozinho não voltou. Sei não. Calma, eu vou ler de novo. Eu falei que, porque e pois. Aí a frase. Ele deve ter ido embora. Não voltou. Pois. Sim, ele deve ter ido embora, pois não voltou. Aí tem a subordinada, que é... Calma aí. Que conjunção subordinativa liga duas orações subordinadas. Aí tem a conjunção subordinativa adverbial, que exerce a função do advérbio. Aí tem também da mesma forma da outra, que eu não vim com exemplo, porque senão achei que ia ficar muito grande. Aí eu só vou falar aqui. Que de causa, por quê, por quanto, visto que. Aí tem as consecutivas, de modo que, sem que, de forma que. Condicionais, caso, se, desde que. Concessivas, embora, a menos que. Conformativas, conforme, consoante. Comparativas, como, mais do que. Finais, porque, a fim de que. E temporais, quando, enquanto, assim que. E por último, proporcionais. A proporção que e a medida que. Pronto. Muito bem. Parabéns de verdade. Muito bem. Assim, ó, a interação, a ideia de colocar vocês. Por que muitas vezes, engraçado, a Paloma colocando, vocês ficaram um pouquinho reticentes em responder, mas depois de uma pressãozinha dela, aí todo mundo responde. No meu, eu fico morrendo aqui esperando alguém falar alguma coisa, nada de ninguém responder. Assim, ó, muito boa as explicações. Quando ela fala das coordenadas, eu até marquei aqui eu estou anotando tudo, né, das palavras que vão aparecendo sobre as análises que a gente precisa saber para que eu possa ir lembrando com vocês. Eu anotei aqui uma observação em relação à conjunção integrante, que a gente precisa ter uma atençãozinha maior. Justamente quando você fala, Paloma, das orações subordinadas, quando ela fala orações coordenadas e orações subordinadas. As orações coordenadas, elas são independentes. Eu não preciso de uma outra oração, uma segunda oração, para explicar o sentido da primeira. Por isso que a oração coordenada, ela não precisa obrigatoriamente ter essa conjunção, porque ela tem um sentido por si só.
Enquanto a subordinada, a segunda oração vai explicar o sentido da primeira. Ela tem uma função sintática ligada. Quando ela falou das orações subordinadas adverbiais, a gente vai guardar essa informação e levar com a gente a conjunção integrante que. Porque o que, como eu falei para vocês lá no início, quando eu abri assim e disse, olha, prestem atenção quando a gente for classificar as classes gramaticais. O que, principalmente o que, é o que eu estou lembrando agora, mas existem outras, óbvio. O que, ele vai passear entre conjunções integrantes, que é o que, entre pronome relativo, que também, e entre o pronome. Ele vai ser um pronome. Então, a gente precisa ficar observando o tempo inteiro essas colocações. Quando chegar justamente nessa fase da gente trabalhar com essas funções sintáticas, a gente volta de novo a retomar o estudo do pronome relativo que, conjunção que, numa aula separada, certo? Deixa eu olhar aqui na minha preparação. Dessa vez os meus slides nem precisaram, né? Nem precisava ter ficado aqui montando, mas deixa eu abrir aqui para ver se ficou alguma coisa por falar. Não sei se eu coloquei na mesma ordem. Pronto, preposição. Ah, sim. Vou abrir de novo aqui vocês. E eu quero que vocês me digam, a partir do que a Paloma falou, e Paloma, se eles não conseguirem responder, a pergunta fica para você. As duas classes gramaticais que você trabalhou são classes que ligam, né? Que dão liga. São elementos de coesão. A gente trabalha isso na gramática, trabalha isso também na produção textual, na redação. Qual é a diferença entre a preposição e a conjunção se as duas parecem ter a mesma função? A pergunta é para todos, tá? Só vai cair na Paloma sozinha se vocês... E não diga assim, se eu não sei, ela vai ter que responder, deixa para a Paloma. Não. Esforcem-se. Ela falou o conceito de cada uma das classes gramaticais logo no início. As duas parecem muito e as duas são trabalhadas como elementos de coesão, elementos que dão liga, né? Liga. Por que isso? Elas ligam. Eu quero saber se as duas ligam, qual é a diferença de uma para outra? Por que a preposição é diferente da conjunção? Muito bem, Caio. Tá aí em algum lugar? Tá aí. Paloma, por que que você acha? O que que você acha sobre isso? Qual é a diferença entre uma e outra? Tia, por incrível que pareça, eu pensei que você ia perguntar isso para mim, eu anotei no meu caderno. Eu coloquei que as preposições podem ser como complementos de frases, grupos nominais ou advérbios. Na perspectiva tradicional, as conjunções não desempenham uma função sintática específica na frase a que pertence, pode ser subordinativa ou coordenativa. Pronto. Para simplificar o que ela falou, enquanto ela diz assim, ó, as preposições ligam palavras. Quando ela deu o exemplo lá, ó, garrafa com água ou garrafa de água, sair com meu pai, eu tenho a ligação entre o verbo e eu vou ter a ligação lá do complemento. Eu vou ligar palavras, enquanto as conjunções vão ligar termos, vão ligar orações. Ela tem uma função maior. Vejam que na oração coordenada, na oração subordinada, a segunda oração ela tem uma função sintática em relação à primeira. Então, ela liga termos. Enquanto uma tem uma função menor, digamos assim, entre ligar palavras, na conjunção a gente vai ligar o termo, que é a gente dar a coerência do texto. Quando a gente trabalha coesão e coerência, os elementos de coesão são justamente essas preposições e conjunções que vão ligar um termo ao outro, enquanto as conjunções vão ligar todo o sentido do texto. Quando eu tenho lá a conclusão, embora ou conforme o que foi dito, eu estou concluindo uma ideia e fechando todo o texto. Percebam que, apesar de fazer a liga entre os dois, né, entre palavras e termos, um tem uma função
digamos, um pouquinho menor. Claro que não é menos importante, não é isso que eu estou dizendo. É que um, enquanto liga palavras, estruturas, pronto, pense em estruturas menores, as conjunções vão dar a liga como um todo, certo? Só para esmiuçar o conceito que a Paloma colocou. Enquanto as preposições ligam um termo ao outro, eu vou ter a conjunção dando a ideia do todo, de uma coerência. Aí eu pergunto para vocês, diante do que foi falado, qual é a diferença? O que é coesão e o que é coerência dentro do texto? Alguém consegue esmiuçar, explicar, se entendeu o que é? Porque tem uma diferença. Eu posso ter um texto coeso, mas não coerente, sem coerência. E eu posso ter um texto que, subentendido, que feito uma análise mais profunda, ele tem coerência, mas na questão gramatical, ele não é coeso. É confuso? Digam-me o que vocês acham sobre isso. Caio, Pedro, tua câmera não funciona, não é isso? Opa, Eu vou fazer uma imagem desse momento histórico. Me permitam, por favor. Muito feliz com essa aula, muito, muito, muito feliz. Porque eu percebo que não é... Eu fico assim, gente, preocupada. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Eu não consigo chegar neles, mas eu percebo que, de certa forma, sim, muito, muito bem. Gostei demais. Vou responder, não vou deixar o que eu perguntei sem resposta. Eu tenho elementos, eu tenho um texto que pode ser coeso e não coerente. O que é que isso quer dizer? Atenção aqui para mim, porque vocês vão trabalhar muito isso, principalmente quando vocês pensarem na escrita de textos. Textos argumentativos, né? Pensem o seguinte: eu tenho uma estrutura perfeita, gramaticalmente falando, onde eu vou usar todos os termos corretos para ligar a palavra, para ligar o texto. Eu vou usar as palavras corretas, tanto em relação a preposições, a conjunções, a colocações gramaticais. Eu vou ter um texto coeso em relação à gramática. Mas quando eu vou ler o texto, tudo que foi colocado ali não tem um sentido, não tem um entendimento. Ele é coeso porque eu usei a questão gramatical, eu não deixei de usar os itens, mas quando eu faço a leitura do texto, não está dito nada com nada. Ele não tem uma liga de entendimento, de coerência. Então, eu tenho um texto coeso porque eu usei os elementos gramaticais corretos, mas eu não tenho o fechamento do texto, o entendimento. Então, ele não é coerente. Certo? É por isso que eu posso ter um texto coeso e não coerente, porque gramaticalmente falando, eu usei o que eu precisava usar para escrever o texto, mas o que eu quis dizer não chegou até o meu interlocutor. Ele não tem um fechamento, ele não tem uma liga. E isso a gente vai ver várias vezes quando a gente for trabalhar textos. Pode ser que eu não trabalhe em nenhum momento com vocês falando de texto, mas a professora de redação, a Proaline, sempre vai falar isso com vocês. Principalmente quando eu faço a correção do texto. Eu vou para um texto, coloco uma ideia, coloco um gênero textual. Primeiro eu vou buscar os pontos que são inerentes a ele, que eu preciso ter naquela classificação. E depois eu vou ler a ideia. Eu vou jogando as palavras, vou tentando fazer essa liga, mas eu posso nessa liga não encontrar as informações que eu quero, não tenho entendimento. Certo? Entenderam a diferença entre um texto coeso, mas que não é coerente, e o que quer dizer cada coisa? Eu tenho os elementos de coesão, mas eu não tenho o entendimento do texto. Eu vou encontrar a informação lá, né? Eu saí na companhia com fulano de tal, mas aí quando eu chego na metade do texto, eu quebro toda a minha ideia e não concluo. Texto coeso, mas não coerente, certo? Aí eu vou só voltar aqui para os meus slides para ver se ficou alguma coisa por dizer. Eu acho que não.
E assim, gente, hoje eu tô muito obrigada, Paloma, de verdade, pela sua participação. Gostei muito da forma que você colocou. Não estou falando das apresentações, todas foram muito boas, mas hoje, assim, deu aquele gás. Para mim, particularmente falando, a frase que você usou, E tia, esse... Oi. já foi todas as apresentações. Não, ainda falta a Sarinha e o Pedro. Ah, A gente tem um cronograma. Hã? Eu? Eu já fui, O Pedro professora. ficou, ó, assim, eu coloquei na ordem da sequência, o Pedro ficou por último, porque eu não sabia como era que ia ficar a formação do Pedro, mas agora ele é o último, ele vai trabalhar verbo, eu vou trabalhar verbo junto com ele. Certo? Só falta a Sara e o Pedro. Eu não lembro da minha aula, não. Oi? Eu já fui. Te faz, viu? Não lembro da minha aula, não. Meu amor, eu coloquei tudo bonitinho, assim, ó, cronometrado aqui nas minhas anotações, você é a próxima. Inclusive, quando a gente fez a divisão, aí o Pedro disse assim, ó, a minha aula é daqui a 2 semanas, tá? A tia tem hora que se faz de doida, mas não sou, não. Então, tá aqui, ó. Eu vou começar a elaborar hoje. Tá bom, meu amor. Qualquer coisa pode falar comigo. Se precisar de alguma coisa assim, de algum material, eu me coloco à disposição de todos, sempre. Tá aqui, ó. Preposição faz parte das classes de palavras invariáveis. Ah, tá. Vamos lá. Agora eu jogo a pergunta para vocês. Por que as preposições fazem parte da classe de gramatical que é invariável? Por que eles... Deixa eu tirar daqui para que vocês nem leiam o conceito. Vamos lá. Por que as preposições fazem parte da classe gramatical de palavras que são invariáveis? Qual é o sentido disso? Fala uma pergunta para eles, pode ser que eles respondam. Vamos lá, assim, seriamente falando, né? Deixa eu colocar aqui minha cara serinha. Quando é que a classe gramatical ela varia ou quando ela é invariável? O que isso quer dizer? Tanto as preposições quanto as conjunções entram nessa mesma classificação, tá? De palavras invariáveis. Quando a gente vai lá nos adjetivos, deixa eu lembrar aqui. Cai. O cai foi. Quando eu vou falar sobre adjetivos, o conceito. Embora eu não peça o conceito nas provas, mas ele tem um conceito sempre que vocês vão abrir a classe gramatical. Ele aparece lá, adjetivo, palavra variável que qualifica o substantivo. Aí eu vou lá para a Paloma nas preposições e nas conjunções como palavras invariáveis. O que isso quer dizer? Ó, meus amores, a variação é uma flexão. Enquanto os adjetivos vão se adequar aos substantivos que eles vão qualificar. Por exemplo, eu tenho o substantivo menina. Se eu vou falar uma qualidade, por exemplo, como educada, o educada vai se adequar ao meu substantivo. Se eu for falar de menino, né, embora eu não esteja trabalhando aqui determinando o gênero, mas se eu estou falando de menino e vou qualificá-lo, eu tenho educado, certo? Então, ela é variável porque ela vai mudar, flexionar de acordo com o contexto. Então, eu posso mudar esse contexto em relação ao gênero, masculino e feminino, em relação ao número, singular e plural, e também em algumas situações em relação ao grau, aumentativo e diminutivo. Isso são as palavras variáveis que podem flexionar, mudar de acordo com o contexto. Já as preposições e as conjunções, elas não variam. Quando eu digo sair com a minha mãe, sair com a minha mãe, eu tenho só a relação entre eu e minha mãe, e o com não vai mudar. Mas se eu digo sair com os meus irmãos, o com muda porque a relação mudou de singular para plural? Muda? Eu saí com minha irmã.
Ou sair com meu pai. O com, ele não vai variar. Independente do contexto que ele está inserido e das outras colocações que eu tenho ao redor dele, se é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural, ele não vai variar, ele não flexiona, ele não muda. E assim a gente vai ter as classes gramaticais que vão flexionar e outras que não vão. O adjetivo e o substantivo mudam, flexionam. Em relação aos pronomes, eu tenho aqueles pronomes que vão variar e outros que não vão variar, que serão parte das classes invariáveis. E eu tenho essas preposições e essas conjunções que não variam, certo? A variação é uma flexão, tanto em relação ao gênero, ao número e em algumas situações também em relação ao grau, certo? Entendidos aqui? Belezinha. Nós temos 3 minutinhos de aula. Deixa eu só ver aqui no meu slide, ó. Só vou falar aqui porque tem esse elemento de coesão. A preposição faz parte da classe de palavras invariáveis da língua portuguesa. Sua principal função é estabelecer entre palavras e orações relações de sentido e de dependência, portanto, uma relação de subordinação. Apesar de não desempenharem função sintática, as preposições são importantes para a construção do texto, pois atuam como conectivos, elementos indispensáveis para a coesão textual. Em determinadas situações, as preposições serão fundamentais para a compreensão da frase ou da oração. Circunstâncias, né? A Paloma colocou bem, lugar, origem, causa, assunto, meio, posse e matéria. Classificação das preposições. As essenciais, como ela falou, são as palavras que não desempenham outra função na língua portuguesa, atuando apenas como preposições. Aí eu tenho os exemplos aqui, não vou colocar. As acidentais, diferente do que ocorre com as preposições essenciais, que não podem exercer outra função, a não ser a função de preposição. As preposições acidentais são termos que, dependendo do contexto no qual se encontram, podem atuar como preposições. Conforme, consoante, exceto, tá aqui os exemplos. E aqui, deixa eu ver o que foi eu coloquei aqui. A entrada na festa, as locuções prepositivas. A gente sempre vai falando de locuções verbais, adjetivas, nós não deixaremos de falar sobre as locuções prepositivas. A união de duas ou mais palavras que atuam como preposição é dado o nome de locução prepositiva, sendo que a última palavra da locução será obrigatoriamente uma preposição. Olha aqui os exemplos delas, ó. Atenção para esse daqui. Foi a única coisa que você não falou, Paloma. Acabei de ver aqui, ó. Mas tá aqui. Acho que a Paloma nem tá aqui, tá? Tá não, ela caiu. Mas tá aqui, ó, as locuções prepositivas. Sendo que a última da locução precisa obrigatoriamente ser uma preposição, ó. Todas elas que estão aqui, ó. A última é uma preposição. Por trás de, por cima de, por causa de, perto de, junto de. Pronto. Aqui tá só os exemplos. Deixa eu apagar aqui. Meus amores, eu me despeço de vocês. Tem 1 minutinho só. Muito obrigada pela participação de todos. Excelente aula. Beijo. Sarinha, minha flor, aguardo você na quinta-feira, tá? Também vou preparar aqui minha aulinha junto a você. Se você precisar de alguma... depois eu tenho que falar sobre isso aqui, ó. Sobre contrações. Depois eu falo sobre isso, tá bom? Sobre a formação de algumas preposições na contração. Vai dar certo. Muito obrigada. Fiquem em paz e até terça-feira com a Sarinha dando aula pra gente, viu? Tchau. Tchau, meus amores.